ele está perguntando, você até mais ou menos falou, deu uma pincelada no início aí, mas está perguntando sobre a questão assim, qual é a diferença entre Alzheimer e outras formas de demência? Você deu uma pincelada, mas como está a pergunta aqui, vamos... Eu vou explicar assim de um jeito mais fácil. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar nas demências. Demência é o conjunto de doenças onde a cognição ela está afetada. Vou dar um clique duplo aí. O que é cognição? Cognição são funções do cérebro que engloba memória, atenção, orientação no tempo, orientação no espaço, engloba a capacidade nossa de localização, de conversar. Então, a cognição são esses fatores todos que eu citei. Então, a demência são doenças que afetam a cognição. E a cognição ela traz prejuízo para a vida, para o dia a dia do paciente. Então, o paciente deixa de fazer aquelas coisas que ele dava conta de fazer. Seja dirigir um carro, fazer uma compra, ir no banco, resolver algum problema, fazer algo que antes ele fazia, não dá conta mais de fazer. Então, a demência é a doença que afeta a cognição. O Alzheimer é um dos tipos de demência. Existem outros tipos de demência. Então, tem a demência de Alzheimer, demência frontotemporal, a demência com corpos de Levy, a hidrocefalia de pressão normal, a demência vascular. O Alzheimer é a demência mais comum. Ela afeta de 70% é Alzheimer. Mas existem esses 20% a 30% que são os outros, que é a demência vascular, demência com corpos de Levy, demência frontotemporal, a hidrocefalia de pressão normal. Cada uma tem alguma característica específica. O Alzheimer, por exemplo, ela afeta no início da doença, principalmente a memória. A demência com corpos de Levy é uma demência em que afeta a memória, né, a cognição, e no início da doença já surgem algumas características semelhantes ao Parkinson. Então, a demência com corpos de Levy é a demência em que no início da doença já tem alguns sintomas semelhantes ao Parkinson. A demência frontotemporal é uma doença onde existe um comprometimento principalmente do comportamento, da linguagem no início, e depois vai ter uma evolução com esquecimento, com prejuízo de memória. Então, seria um paciente que começa a ter comportamentos inapropriados, começa a agir de um jeito estranho, começa a acumular muita coisa dentro de casa. Então, dependendo da idade que isso ocorrer e da forma como isso iniciar, pode ser um sinal de alerta para uma demência frontotemporal. Ou no início dessa doença, ter um comprometimento, prejuízo da linguagem, da capacidade de comunicação no início da doença. A hidrocefalia de pressão normal é uma tríade, quer dizer, são 3 sintomas principais, que é o prejuízo de memória, alteração de marcha e incontinência urinária. E é uma doença em que, se for diagnosticada de forma precoce, através do tratamento, que é cirúrgico, o paciente pode ter ou cura, né, completa, ou reversão dos sintomas, ou a doença deixar de evoluir. Então é importante entender que nem toda demência é Alzheimer, que tem esses outros tipos de demência. E que é importante fazer os diagnósticos diferenciais, que é tentar diferenciar uma demência da outra, porque cada uma tem um tipo de tratamento, uma conduta, responde a um remédio, ou outro tipo de remédio, ou então responde demais a uma medicação. Por exemplo, na demência com corpos de Levy, tem alguns remédios que você dá para esse paciente que ele piora a questão cognitiva, a cidade dele também piora, ele pode piorar a alucinação. Então, essas diferenciações, elas são... O médico atento a essa situação, né, doutor? Porque você falou, essas diferenças, quer dizer, a gente fala demência, a gente calcula que é o seguinte, Alzheimer. Alzheimer, Você viu? Enfim, que aconteceu. É sinônimo, né? Demência é igual Alzheimer, e não é. O que acontece? Você falando tudo isso aí, eu fico viajando na maionese aqui, como que ela é muito mais além do que a gente imagina de ser, né? Quer dizer, um medicamento certo, um exame certo e preciso que vai diferenciar qual tipo de demência, digamos assim, né? E é interessante
como é que esse cuidado, né, esse olhar atento, assim.